Bom, esse é o programa O Médico em Sua Casa e vamos hoje entrevistar o Dr. Ubirajada Arouca, que é especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia. Mas este programa não tem o objetivo de tratar ninguém pelos meios de comunicação, e sim de orientá-los. O que é uma disfunção sexual masculina, Dr. Ubirajada? A função sexual masculina, ela depende de 3 eventos: do desejo, da ereção e da ejaculação. Quando o homem apresenta algum problema para realizar num desses eventos, nós vamos ter a disfunção sexual. E lembro que ele pode ter problemas em mais de um desses eventos. E isso vai impedi-lo de ter uma função sexual plena. Quando isso ocorre, nós estamos diante de uma disfunção sexual. Hoje nós vamos focar a disfunção erétil. O que é uma disfunção erétil masculina? A função sexual, ela se baseia na ereção, na ejaculação e no desejo. Quando o homem tem um problema na ereção, nós rotulamos esse paciente com uma disfunção erétil. E a disfunção erétil, ela se caracteriza por uma dificuldade em manter uma ereção e quando isso ocorre por mais de 6 meses. Se o homem apresenta dificuldade para ter ereção repetidamente, durante aproximadamente 6 meses, ele está com uma disfunção erétil, uma dificuldade de ter ereção. E quando essa disfunção é menor que 6 meses, é porque são outros fatores? Como acontece isso? Por quê? Porque o homem ele pode ter uma dificuldade na ereção momentânea, circunstancial, como é que eu vou falar? Isso a gente não pode chamar de uma disfunção erétil, de uma falha, o homem teve uma disfunção momentânea e depois ele volta ao normal. Então, um estresse pode levar. Estresse. A incidência dessa disfunção erétil no homem é muito frequente? Olha, os estudos mostram que após os 40 anos, aproximadamente 50% dos homens têm disfunção. E quais as causas dessa disfunção erétil? A ereção, ela depende de uma interação circulatória, neurológica e hormonal. Então, para o homem ter uma boa ereção, ele precisa ter níveis bons de testosterona, ele precisa ter a inervação que chega até o pênis íntegra, ele precisa ter os vasos sanguíneos funcionando bem para ele desenvolver uma boa ereção. Qualquer defeito, qualquer problema num desses sistemas, ele vai ter disfunção erétil. Por exemplo, um homem diabético, ele vai ter lesões nos vasos sanguíneos. O sangue não vai chegar de uma forma satisfatória no pênis. Isso pode levar a uma disfunção erétil. O homem que, por exemplo, teve um acidente, ele fraturou a coluna, ele teve uma lesão medular, ou o homem teve um AVC, que é um acidente, um derrame, um acidente vascular cerebral, ele poderá ter um problema de disfunção erétil voltado aí para a parte neurológica. E também temos aqueles homens que têm deficiência de hormônio, testosterona. E isso também poderá levar a uma situação onde vai ter dificuldade para ter ereção. Lembrando também que drogas podem causar isso daí também, né? Por exemplo, medicações que agem no sistema nervoso podem interferir. Os antihipertensivos
eles agem no sistema circulatório. Então, a ereção, ela depende de uma integridade do sistema circulatório, do sistema neurológico e do sistema hormonal. E esses comprimidos aí que apareceram aí, os Viagras da vida e tantos outros que surgiram depois do Viagra, não resolvem esses casos? Eles resolvem aqueles casos que estão associados a uma deficiência no sistema circulatório, porque na verdade esses medicamentos eles causam uma dilatação dos vasos sanguíneos que nutrem o pênis. Então, quando o problema é neurológico ou de outra esfera, não resolve. Ele não resolve, não. Pode melhorar alguma coisa, mas... aí nós temos que abordar de forma diferente, né? Nós temos que identificar a causa e fazer um tratamento específico. Certo. Então aí estão as causas dessa disfunção erétil. E o tratamento? Bom, então, quando um homem chega até um urologista com uma queixa de dificuldade de ereção, o profissional vai avaliar, vai tentar identificar aonde está o problema, se é no sistema circulatório, se é no sistema neurológico, se é no sistema hormonal, se existem drogas envolvidas nesse processo. E ele vai fazer o tratamento mediante o diagnóstico, né? Então, por exemplo, como eu falei, se o problema está no sistema circulatório, existem drogas que vão agir no sistema circulatório. Na parte neurológica é um pouco mais difícil, porque o estímulo não chega até o pênis. Mas existem formas, nós podemos usar injeções que provocam a ereção. E quando o problema é hormonal, você às vezes só repondo os hormônios, o paciente volta a ter uma ereção normal. É claro que tudo isso é relativo, né? Você tem que às vezes misturar tratamento. A prótese peniana resolve em que caso? Em quais os casos? Olha, todos esses... a disfunção erétil, ela vai ter basicamente o tratamento medicamentoso, por medicamentos orais, ou seja, por comprimidos, ou um tratamento à base de injeção no pênis, ou o cirúrgico, que é o implante de prótese. Só cabe fazer uma ressalva aqui, lembrar que quando o problema é hormonal, você vai ter que usar hormônio. Geralmente esses hormônios são na forma injetável, injeções no músculo, né? Então, se a gente não consegue sucesso com o tratamento medicamentoso, a gente passa para as injeções dentro do pênis. São drogas que promovem um aumento no fluxo sanguíneo do pênis e causam uma ereção. A gente pode usar esse tratamento, por exemplo, em homens que não podem tomar o remédio, porque esses medicamentos que você acabou de citar, usados para ereção, eles têm contraindicações, né? Pessoas que usam medicamentos para tratar doenças coronarianas, que são das artérias do coração, eles não podem de forma nenhuma tomar essa medicação. Como os nitritos e nitratos, os medicamentos à base de nitrato. Então, para esses pacientes que estão impossibilitados de tomar essas pílulas, a gente pode usar a injeção no pênis. É uma injeção de prostaglandina, um medicamento que promove um aumento do fluxo sanguíneo no pênis. E quando o paciente tem alguma dificuldade para fazer essas injeções, ou não aceita, porque não é um processo fácil, é um processo às vezes um pouco doloroso, ou às vezes o paciente tem uma doença neurológica, por exemplo, como Parkinson,
onde ele treme muito, não consegue fazer a injeção, ou por algum outro motivo, tem uma deficiência visual, então a gente pode partir para o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico visa implantar dentro dos corpos cavernosos, que são as estruturas responsáveis pela ereção no pênis, uma prótese de silicone. E esse é um tratamento muito bom, que tem uma aceitação muito grande. As próteses, existem dois tipos, existem aquelas que são maleáveis e aquelas que são infláveis. O paciente fica com um dispositivo que é localizado geralmente no escroto, no saco, né? Ele aciona esse dispositivo e as próteses se enchem de soro e ele tem uma ereção. Essas são chamadas as próteses infláveis. E as maleáveis são próteses rígidas que têm uma alma, geralmente de prata, que elas têm uma mobilidade. Você pode dobrá-las. Certo. Então estamos ao fim hoje de mais um programa, O Médico em Sua Casa, e estaremos de volta na próxima semana